Olá, pessoal! Hoje nós vamos conversar sobre o fígado e entender como é que funciona este órgão tão importante. O fígado, ele se localiza na cavidade abdominal, próximo ao estômago. Ele participa da digestão porque o fígado produz a bile. A bile é um líquido que vai ajudar a emulsificar a gordura que a gente ingere na nossa alimentação. Então, o fígado ele vai produzir a bile, vai armazenar na vesícula biliar. E quando o alimento que foi digerido no estômago chega no duodeno, que é o começo do intestino delgado, a bile vai ser então liberada para ajudar no processo de emulsificação da gordura. O fígado é um órgão muito importante, ele tem várias funções metabólicas no nosso corpo. Ele consegue então processar, metabolizar os vários tipos de compostos orgânicos, como as proteínas, os lipídios e os carboidratos. Então, o fígado ele consegue converter tanto macromoléculas em moléculas menores, quanto o processo contrário também, pegar as moléculas menores e converter em formas maiores de armazenamento. Então, as proteínas, quando elas são quebradas em peptídeos e aminoácidos. O fígado também tem a capacidade de fazer isso com a gordura. Pode tanto quebrar os lipídios em ácidos graxos menores, como ele também consegue sintetizar, através dos ácidos graxos pequenos, ele consegue sintetizar moléculas grandes de lipídio. E com os carboidratos é a mesma coisa. O fígado consegue converter a glicose em carboidratos maiores, como o glicogênio, e ele também consegue quebrar esse glicogênio, que é uma forma de armazenamento, em moléculas menores, que é a glicose. Outra função muito importante do fígado é a metabolização de compostos tóxicos, como drogas, remédios e até mesmo álcool. Então, o fígado consegue metabolizar em substâncias menos tóxicas para depois ocorrer a excreção no rim. O fígado também tem a capacidade de armazenamento de algumas vitaminas e minerais. Então, as vitaminas do tipo A, D, E, K, a B12 também, e os minerais como o ferro e o cobre são armazenados no fígado. O fígado vai armazenar o ferro na forma de ferritina, que é uma proteína que o fígado produz. Essa proteína, ela tanto armazena quanto ela transporta o ferro no nosso sangue. Por isso que um dos indicativos de saúde hepática é medir a ferritina no sangue. E para a gente falar da esteatose hepática, primeiro a gente precisa conversar sobre o metabolismo da glicose. Então, se nós formos parar para pensar, tudo é uma questão de energia, a entrada e o gasto energético. Então, quando nós consumimos os alimentos que são ricos em carboidrato, estes alimentos, ao chegar no nosso organismo, o carboidrato ele vai ser quebrado em glicose, né? Então, o carboidrato popularmente é chamado de açúcar, né? Os açúcares, e não necessariamente eles têm um paladar doce. Então, quando a gente fala de arroz, de macarrão, de pão, nós estamos nos referindo aos carboidratos. O amido, ele é um carboidrato grande e ele tem um paladar que não é doce, por isso que o arroz é muito rico em carboidrato. Esse amido, quando chega no nosso corpo, ele é quebrado em moléculas de glicose. Então, todos esses carboidratos, que eles são ricos, né, eles são altamente energéticos, calóricos, por isso que se fala muito em caloria, porque eles vão gerar muita energia. Lá nas nossas células, as mitocôndrias vão aproveitar essa glicose e vão produzir ATP, vão produzir energia. Mas o que acontece na maior parte das vezes? A ingesta de energia, né, de carboidratos, de calorias, ela é maior do que o gasto. E aí o nosso organismo começa a armazenar essa energia. Essa energia, ela primeiramente ela é armazenada no formato de glicogênio. Então nós temos a glicose que circula no nosso sangue, nas nossas células, que ela vai ser acumulada, né? O fígado vai começar a acumular como se fossem pacotes em caixas maiores, que é o glicogênio.
esse glicogênio ele começa a ser acumulado em várias partes do nosso corpo, mas especialmente no fígado. E com o passar, né, do tempo, esse processo de maior ingesta de calorias, de energia e menos gasto, vai fazendo com que o nosso corpo comece a acumular muito dessa energia. Então ele vai acumular na forma de glicogênio e vai acumular na forma de gordura também. Num primeiro momento, nós acumulamos no tecido adiposo, nos adipócitos, essa energia, a tal ponto em que a gordura é tanta, a gordura visceral, né, e a gordura em várias partes do corpo, essa gordura vai começar a ser acumulada dentro do próprio fígado também, deixando o órgão gorduroso, que é a esteatose hepática. Portanto, o fígado tem essa capacidade de conversão da glicose em glicogênio, mas em também moléculas lipídicas, como o colesterol, como os ácidos graxos, o triglicerídeo. Por isso que um outro indicativo de exame, né, do hemograma para saber como é que está a saúde, o metabolismo, seria medir os triglicerídeos. Se a gente tem triglicerídeos circulando no sangue em alta quantidade, quer dizer que está tendo muito aporte, né, muita entrada de energia, de carboidratos e pouco gasto. Isso vai acarretar em prejuízos para a nossa saúde. Então, pode acumular esse colesterol, ele pode começar a formar placas ateromatosas nas artérias e que pode ocasionar até mesmo um entupimento e um infarto. No fígado vai gerar o fígado gorduroso, então começa a acumular dentro do próprio órgão e assim por diante. Tem vários problemas metabólicos que podem acontecer. Portanto, a gente deve cuidar com a alimentação, não consumir muito carboidrato, reduzir a quantidade de carboidrato, aumentar a quantidade de exercício físico para tentar equilibrar essa balança entre a entrada de energia e a saída de energia. É possível fazer a reversão da esteatose hepática com essas medidas, uma dieta low carb, uma dieta cetogênica, em que são dietas que têm baixo consumo de carboidrato, porque o fígado ele tem a capacidade de nos dar energia a partir de outras moléculas, não só o carboidrato. Só que o nosso organismo ele prefere utilizar a energia do carboidrato, ela é uma energia mais rápida, mais fácil de ser utilizada. Mas nós temos vias metabólicas de utilizar a energia através de outros compostos, como a gordura e até mesmo as proteínas. Então, cuidar da alimentação, mais saladas, mais águas, chás, mais exercício físico, reduzir a quantidade de carboidrato. Alguns vilões que podem causar esteatose hepática também pode ser o consumo excessivo de álcool. A frutose é um grande vilão, porque a frutose é o açúcar da fruta. Quando ela está acompanhada das fibras das frutas, ela não tem problema. Agora, quando ela entra sozinha, é ela que vai prejudicar o fígado. Então, cuidar com os sucos em que essa frutose ela entra em alta concentração sozinha, sem a fibra. E ela é tóxica para o nosso fígado também, ela pode ajudar nesse processo de esteatose hepática. A esteatose hepática é considerada uma doença silenciosa, porque ela não apresenta sintomas, por isso que é importante visitar regularmente o médico e fazer os exames de rotina. E se você gostou desse vídeo, deixe um like e compartilhe com os amigos. Muito obrigada e até a próxima!